E aí, me diz uma coisa, a sua vida seria melhor, seria mais fácil, seria mais leve, seria mais gostosa, seria mais tranquila se você soubesse como lidar com os seus conflitos internos? Sabe aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas angústias, aquelas sensações estranhas que às vezes você foge, ou até mesmo aqueles comportamentos, sabe? Aquele jeito que você tem de fazer alguma coisa e você fala, não sei porque que eu faço isso dessa forma, sempre me traz problema, mas eu não consigo mudar essa mania. Eu tento, eu já me esforcei, mas todas as vezes que eu tentei, ela me venceu. Ela é mais forte que eu. Isso tudo são padrões, né? São conflitos internos que se manifestam através do nosso comportamento. E hoje é a segunda aula, né, da série, onde eu vou te ensinar como que você pode lidar com os seus conflitos internos através, né, de um olhar em algumas aulas da psicologia analítica, da psicologia junguiana, que é a minha área, né, de pós-graduação na psicologia. E o meu objetivo aqui é exatamente esclarecer para você como que funciona a sua cabeça, como que funciona o seu corpo através dessa relação com a sua mente, como que ela influencia o seu corpo, como que ela influencia o seu comportamento, como que ela influencia a forma como você vive no mundo, porque para você conseguir lidar bem com os seus conflitos internos, você precisa entender como que funciona essa dinâmica da sua mente. Se você não entende como que funciona o motor de um carro, você não consegue consertar ele quando ele aparenta ali, né, um tipo de barulho, um tipo de situação estranha, um funcionamento que não está adequado. Assim com qualquer outra coisa. Então, o primeiro passo para você saber como resolver é entender como funciona. E essa aula, ela vai ser um complemento da aula anterior, porque a Daniele, ela foi uma das pessoas que comentou e ela disse que a aula, né, foi um conteúdo muito complexo, que foi difícil de compreender. Então, hoje, o que eu fiz? Eu me dediquei por aproximadamente 3 horas para preparar uma apresentação e poder fazer uma aula com slides para facilitar com que vocês entendam qual que é a diferença entre você e a sua personalidade, porque você não é a sua personalidade, mas você acha que você é a sua personalidade. E essa é a primeira barreira, é a primeira coisa que atrapalha você de lidar com seus conflitos internos e também de crescer, de evoluir, de se expandir. Mas, antes de tudo, eu já quero deixar claro para você. O meu compromisso com esse vídeo, com essa aula, porque é uma aula mesmo, não é ser um vídeo curto, não é ser um vídeo de 10 minutos, é exatamente explicar tudo que eu preciso. Então, se eu precisar de 20 minutos, de 30 minutos, não importa o tempo. Eu vou usar o tempo que for necessário para te entregar o melhor do que eu tenho, porque eu realmente me dediquei para preparar essa aula, então eu não vou correr aqui para tentar fazer um vídeo curto, ok? Mas antes de nós continuarmos, eu peço que você já se inscreva no canal. Isso é muito importante para o canal, para que o canal cresça cada vez mais. Eu peço também que você curta o vídeo, que você já deixe o seu like aqui no vídeo, porque essa aula é uma aula que você realmente poderia estar pagando um valor bem grande nela, porque não tem profissionais que querem vir aqui no YouTube gratuitamente para dar uma aula dessa. Esses profissionais cobram por um conhecimento desse. E também eu peço que você deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou, se você conseguiu compreender, se foi um assunto muito difícil de compreender, se a aula em algum momento esteve confusa a forma como eu estava explicando, se você teve algum tipo de insight, de aprendizado. Então comente aqui, porque isso também é importante. A participação de vocês vai ajudando a construir melhores aulas e melhores conteúdos para atender a necessidade de vocês, ok? Então, dito tudo isso, vamos lá. Ponto número um, para a gente começar a diferenciar, né, o que é a nossa personalidade do que somos nós. Quando eu te pergunto, quem é você? Aí você vai dizer assim, eu. Aí aqui tem um exemplo. Eu tenho a Fabiana, que é um exemplo. Então, imagina que você é a Fabiana. Eu perguntei, quem é você? Aí você vai falar assim, eu sou a Fabiana. Eu sou comissária de bordo, né? No caso, a aeromoça. Eu sou a filha mais velha da minha família. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto de séries de comédia. Eu amo lasanha de frango. Eu prefiro o verão do que o inverno.
Eu não suporto rotina. Se tem uma coisa que eu não gosto é de rotina. Eu sinto medo de ficar velha, sabe? Eu não gosto dessa ideia de ficar velha. Eu não desejo me casar, eu não quero ter filhos. Às vezes eu me sinto ansiosa. O meu principal hobby, a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu tenho disponibilidade mesmo, é escalar montanhas. Então veja, isso, né, que nós chamamos de eu, são gostos, aversões, né? Aversões é aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente evita, sabe? Então, assim, não quero ter filho, não gosto dessa ideia de velhice, não gosto de rotina, sabe? Sei lá, não gosto de gente mentirosa, não gosto... Então, nós vivenciamos várias aversões. E a gente acha que tudo isso é a gente, né? Então, se alguém falar, nossa, como que você é uma pessoa impaciente, né? Porque no caso dela aqui, né? Às vezes se sente ansiosa. Aí geralmente a gente tem a tendência a responder como, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. E goste de mim ou não goste, eu sou assim. E quando a gente diz eu sou assim, olha que interessante. A gente está dizendo que essas características é o que nós somos. Só que e quando acontece alguma coisa e do nada, sabe, vem ali um sentimento meio estranho. Então, esse sentimento, sabe, essa sensação assim meio estranha, sabe, eu coloquei aqui esse símbolo vermelho, esse círculo vermelho com essa letra A, porque existe o eu e existe essa outra coisa aí que é o A, que eu não sei nem o que é. Sabe quando é aquela coisa que você fala, ai, eu tô sentindo uma coisa estranha. Ai, tem uma coisa aqui em mim, assim, que não tá me fazendo bem. Ai, eu tô com uma coisa na minha cabeça. Ai, eu tô com um sentimento. Ai, eu tô com um pensamento aqui. Ai, eu tô com uma sensação ruim. Né? Então a gente tem essa tendência de falar assim, eu tô com uma sensação ruim. Então a gente separa o eu dessa coisa, sabe? Existe eu e existe essa coisa. Ai, tem essa coisa aqui que tá me incomodando. Eu não sei o que eu faço, sabe? Tô angustiada, tô angustiado. Ou às vezes a gente pode até saber o nome disso, né? Ai, eu tô magoado. Ai, eu tô com uma mágoa aqui. Ai, eu tô com uma raiva. Eu tô sentindo uma raiva. Ou, ai, eu tô sentindo um medo. Ai, eu tô me sentindo meio depressiva, depressiva. A gente vai percebendo que existe alguma coisa, né, que tá invadindo esse eu. E aí a gente começa a ficar incomodado, já começa a ficar incomodada. Por outro lado, né, o que que acontece? O que eu quero te explicar agora, pra você ir percebendo e entendendo? Isso que a gente chama de uma coisa estranha que tá ali, então seja uma ansiedade, seja um D aqui, ó, eu coloquei um D de deprimido, né, de depressão, ou algum tipo de medo, algum tipo de coisa. Quando é uma, quando é algo que é desagradável, que é desconfortável e tá aqui com a gente, o que que a gente tem a tendência de fazer? De querer entender isso e estudar, dar um Google, você vai dar um Google, vai pesquisar, ou vai procurar um psicólogo, uma psicóloga, um profissional, um terapeuta, e quando você procura alguém ou quando você pesquisa, o que que você vai descobrir? Ah, isso aqui é um transtorno. Ah, isso aqui é um complexo. Ah, isso aqui é uma coisa, tem uma coisa aqui. Então, esse complexo, ele tem uma característica. Então, quais são as características, né, da ansiedade, né? A ansiedade, ela vai deixar a pessoa preocupada, vai deixar ela com pensamentos negativos de que as coisas vão dar errado, vai deixar ela com o coração acelerado, vai deixar a boca dela seca, vai deixar ela mais alerta, então ela vai ficar estressada, vai ficar com dor nas costas, vai deixar ela mais impulsiva para tomar decisões, então ela vai ter um comportamento mais impulsivo, ela vai pensar menos, vai deixar ela uma pessoa mais propícia a comer excessivamente, então vai trazer uma série de alterações no pensamento, né, uma série de alterações de emoções, uma série de alterações no comportamento dela. Então, isso que a gente chama de ansiedade, então é um conjunto de ideias, de emoções, de comportamentos, de memórias, vai fazer essa pessoa começar a lembrar de coisas, no caso da ansiedade, ela vai projetar, né, muito o futuro e vai lembrar de coisas que deu errado e tem a ver com aquilo. Então, eu vou falar em público e da última vez, eu passei vergonha. Então, ela vai ficar com esse monte de memórias ativas. E se não for, por exemplo, uma ansiedade, se for uma outra coisa, vamos imaginar aqui, né, que seja uma fobia, também está dentro da ansiedade. Deixa eu pegar um outro exemplo. Uma compulsão. Se for uma compulsão, então uma pessoa que ela tá com uma compulsão, ou ela tá talvez ali com um sentimento de posse em alguém, aí ela tá no relacionamento, ela começou a ser tomada por aquele sentimento traz um monte de ideias de que a pessoa tá traindo ela, de que a pessoa tá saindo com outra pessoa, e aí começa a vir um monte de emoção de raiva da pessoa, de medo, de angústia, de medo de perder, de medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, aí a pessoa já começa a agir, já ter comportamentos desequilibrados no sentido de ficar mandando mensagem, ficar ligando, pedindo chamada de vídeo, um monte de coisa, já começa a lembrar lá da família quando ela era criança, que o pai ou a mãe, um traiu o outro, ou o avô, a avó, a tia, o tio, enfim, traiu, ou o ex me traiu, já começa a vir um monte de memória. Então, essas estruturas, vamos colocar assim, que invadem isso que a gente chama de eu, né, nós chamamos elas de complexos. Então, a pessoa ela fala, eu tô com uma coisa aqui, né? Se você não for da área de psicologia, você vai falar isso, eu tô com uma coisa. Mas dentro de um olhar mais aprofundado, o que a gente chama isso é de complexo.
Então, assim, um complexo. A pessoa está vivenciando um complexo ansioso, ela está vivenciando, né, um complexo depressivo, ela está vivenciando ali um complexo compulsório. Agora, qual que é a grande questão da psicologia analítica? A psicologia analítica, ela entende claramente que o que nós chamamos de eu, então olha aqui o pontinho preto aqui no meio, o eu é igual à personalidade. Então, esse pontinho no meio, você vê que ele é bem pequeno no meio desse grande círculo, dessa grande bola. E você vê que tem outros grupinhos aqui, tem alguns que são azuisinhos, tem outros que são vermelhos, e tem esse eu. E o que a psicologia analítica está querendo dizer? Ela está querendo dizer, então, que todas essas características que a gente fala que a gente acha que a gente é só isso. Então, quando vem, por exemplo, aquela ansiedade, a gente acha que aquilo não tem a ver com a gente. Quando vem aquele momento deprimido, a gente acha que aquilo não tem a ver com a gente, que é uma coisa estranha, que está meio que me invadindo. A psicologia analítica, ela está tentando dizer, na verdade, o quê? Olha, você não é só isso que você conhece sobre você. Isso que você conhece sobre você, todos esses gostos, desgostos, esses hábitos, essas coisas que você sente à vontade, que você se identifica, que você gosta que as pessoas enxerguem em você, é só esse pontinho preto aqui. E isso aqui, que é o seu eu, é a sua personalidade, é um dos muitos complexos que você, que é essa bola amarela, essa totalidade de você, é muitos complexos juntos. Então, para a psicologia analítica, não é que tem um complexo invadindo você. Você é um dos complexos que formam o ser. Aí você fala assim, nossa, agora tá um pouco confuso, eu não tô entendendo. O que eu tô tentando te dizer, de forma mais clara e objetiva, é o seguinte. O que você conhece sobre você é 1% de quem você é. Tem um monte de características, tem um monte de coisas dentro de você que você nem sabe, que você nem imagina que existe. Então, sabe aquela coisa assim que às vezes a gente tem a tendência de criticar na outra pessoa, que a pessoa faz uma coisa que a gente acha que é errado? É muito provável que dentro de nós tenhamos também desejo de fazer aquilo, mas a gente nem sabe, nem descobre, nem imagina. Ou aquela característica de uma pessoa que incomoda, é muito provável que dentro de nós aquela característica também esteja ali muito presente e a gente nem saiba. E talvez algumas pessoas falem, né, que você é de uma determinada forma e você discorda da pessoa. Eu não sou assim. Você fala pra ela, não fale isso de mim, porque eu não sou assim. Ela fala, claro que você é. Imagina, você é assim. Eu já vi você fazendo isso. Eu nunca fiz. Então, olha que interessante. A pessoa, ela pode estar mentindo? Pode, é possível. Mas o que geralmente acontece é que, às vezes, dependendo da pessoa, ela tá falando a verdade. Mas você não consegue perceber isso. Por quê? Porque você acha tanto que você é só o eu, que é o pontinho ali preto, que quando você age com esses outros pontos que fazem parte de você, você nem enxerga isso acontecendo. É como se você realmente passasse a mão na frente dos seus olhos e você não enxergasse a sua mão. E entender isso é libertador na nossa vida. Porque quando você começa a perceber e a ter a aceitação de que o que você acha que é você é somente uma pequena fração de tudo o que você realmente é, e aí você começa então a entender que a sua própria personalidade, ela é um complexo que se formou ao longo da sua infância para que você conseguisse lidar com a situação da casa dos seus pais, da escola, do bairro que você morava, das pessoas que você convivia. Então, o que você chama de eu, na verdade, é uma formação de ideias, de memórias, de imagens, de padrões de comportamento, de emoções e sentimentos que você foi se associando sem que você percebesse isso se formando, e isso foi transformando esse grupo nisso que você acredita que é você. E tudo aquilo que não é parecido com isso, e que você às vezes vivencia dentro de você, você fica em conflito. Então, assim, às vezes vem uma ideia assim, ai, por que eu tô pensando nisso? Ai, por que eu tô pensando nisso? Ai, que nojo disso, ai, eu não sou assim, ai, eu não penso nisso, ai, eu não quero isso, eu não sei. E aí você fica se torturando, achando que você tá ficando louco, achando que você tá ficando louca. Ai, eu tô ficando louca, tem um monte de pensamento na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. A grande questão é, a sua cabeça? Como assim a sua cabeça? Quando você tá falando a minha cabeça, você entende? Você tá falando o eu. Tipo, como se a sua cabeça fosse só o eu. Só que naquele momento, o seu eu, ele tá conversando com esses outros aqui. E eles fazem parte de você. Eles fazem parte da totalidade que é você. Aí você agora vai pensar, então peraí, então agora eu vou ficar maluco, então eu vou deixar tudo isso vir à tona e tudo isso se manifestar no meu comportamento, eu vou fazer qualquer coisa que a minha cabeça falar pra mim. Não é que você vai fazer qualquer coisa que a sua cabeça vai falar pra você. A questão é, se você conseguir compreender que dentro de você existem vários complexos, e que alguns deles são positivos para você, outros são negativos para você, você vai começar a se dar a oportunidade de aceitar os que são positivos, a se manifestar, e quando os negativos vierem, você vai aprender, ao invés de rejeitar eles, você ir trabalhando em cima deles para que você possa ir curando eles. Porque aqui nessa imagem, se você vê, os vermelhos são os negativos, os azuis são os positivos. E se você olhar aqui, tem um vermelho que ele está bem grandão. Por que ele está bem grandão?
Sabe aquela coisa que você tem vergonha em você, e aí você esconde aquilo? Ou sabe aquele medo, ou aquele sentimento reprimido que você deixou lá pra trás, você acha que tá resolvido e você não sentiu aquilo que você precisava sentir mesmo? Então, sei lá, uma pessoa, né, há 5 anos atrás terminou com você um relacionamento, e você já, logo no segundo dia, você já começou a ir pra balada pra não sentir aquela tristeza do fim, do término, e já foi pra balada e tava emendando tudo, aí do nada já se relacionou com outra pessoa, e começou com outra, e aí terminou, aí já voltou pra balada pro rolê, e depois já emendou em outra pessoa, e agora você já terminou 2, 3 relacionamentos, ou um só que seja, mas emendou tudo. E você ainda não sentiu aquela tristeza, aquele término, aquele sentimento, sabe, do fim mesmo, de sentir às vezes rejeitada, de se sentir traído, traída, enfim. Você não aceitou, você não assimilou. E toda vez que vem um incômodo, uma coisa, uma sensação estranha, você, ai, sai daqui, você corre pra se distrair, vai assistir filme, vai assistir série, vai beber, vai fumar, vai fazer qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa simplesmente pra fugir. Ou vai trabalhar muito, né, fica dormindo o dia todo. Não importa. Tudo aquilo que você evita, que você foge dentro de você, aumenta, cresce, vai ficando maior. E quanto maior isso ficar, vai chegar um momento que isso vai ter uma força pra influenciar muito o seu eu. Pra fazer você fazer coisas que você não quer fazer. Pra fazer você fazer coisas que você não tem vontade de fazer. E isso tudo não é que você tá possuído por alguma coisa, não é que você tá ficando louco ou louca, é que você realmente tá negligenciando esses complexos que fazem parte, naturalmente, da estrutura, da totalidade do que é a sua mente, do que é a sua psique, do que é a sua parte mental e emocional. Então, quando você consegue entender isso, isso te ajuda. Por quê? Porque agora a gente vai falar exatamente, né, desses complexos, pra gente entender um pouco mais. Então, complexo, né, cada um desses pontinhos aqui, ó, tanto o teu eu quanto os vermelhinhos e os azulzinhos, imagine que cada um desses, agora a gente vai dar zoom em um deles, ó. Agora é um específico, ó. Agora você tá vendo um complexo de perto. Porque quando você olha ele de longe, ele é só uma bolinha. Quando você olha ele de perto, ele é exatamente assim, ó. Tem um centro dele, que a gente chama de núcleo, que é esse ponto aqui no meio que brilha, e tem essas coisas que ficam em volta, girando em volta dele. E o que seria esse centro aqui esse ponto aqui no meio, que é o centro dele? Seria um afeto. Todo complexo, ele tem um afeto no centro dele. E um afeto é o quê? É uma emoção muito forte, muito intensa, que pode ser negativa ou pode ser positiva. Então, se o que está no centro de um complexo é um afeto de dor, ele é negativo. Se é de medo, também é negativo. Se é de solidão, se é de tristeza, de angústia, de nojo, de culpa, de mágoa, ele é um complexo negativo. Se o que está no centro desse complexo é um sentimento muito forte de alegria, de coragem, de felicidade, de liberdade, de amor, de paz, de pertencimento, ou vários outros, porque não tem todos, tá? São apenas exemplos de positivos e negativos, esse complexo ele vai se formar um complexo positivo. Então, veja bem, quando eu digo, né, que um complexo ele não é nem positivo e nem negativo, é exatamente por isso, né? Porque, tipo assim, ele pode ser um dos dois. E dentro de um complexo, podem e vão existir outros. Então, se a gente desse um zoom dentro desse núcleo desse daqui, existiriam outros lá dentro. Então é como se fosse um dentro do outro. Sabe aquelas bonequinhas que é uma boneca dentro da boneca, dentro da outra boneca, dentro da outra boneca? Os complexos são assim. Aí você já deve falar, meu Deus, é muita coisa. Nós, seres humanos, somos incríveis, nós somos maravilhosos. E entender isso vai te ajudar a lidar com os seus conflitos. O que acontece, então? Agora, eu vou te dar um exemplo do complexo do abandono. O que seria o complexo do abandono, então? Uma pessoa, em algum momento da vida dela, na infância, muito provavelmente, ela passou por uma situação de se sentir abandonada. Pode ter sido também na adolescência, às vezes é na vida adulta, um término de um relacionamento, enfim, alguma coisa, a morte de alguém. Enfim, aconteceu algo que marcou muito forte essa pessoa com uma emoção muito intensa de se sentir abandonada. Então, o núcleo que está ali no meio desse complexo é o abandono. O que vai ficar girando em volta desse complexo? Então, ideias de abandono, como por exemplo, eu não sou importante para quem eu amo. As pessoas sempre vão embora. Se eu for eu mesmo, eu vou ser deixado de lado. Eu não posso confiar em ninguém completamente. Eu preciso me esforçar para ser aceito ou amada. Essas vão ser as ideias que esse complexo desperta quando ele está presente na sua mente. Então, quando você começa com umas ideias assim, o que está acontecendo? Você está vivenciando, você está experienciando um complexo de abandono. Essas são as ideias desse complexo. Esse complexo também vai ter em volta desse afeto, desse sentimento de abandono, além de ideias girando em volta dele, vai ter imagens. Então, essa pessoa ela pode começar a ter sonhos, ou mesmo ela fechar os olhos e ela vê esse tipo de coisa, sabe assim? Ela vê portas se fechando lentamente. Sabe quando você tira um cochilo, ela já tem um pesadelo, as portas estão se fechando lentamente. Ou uma criança olhando pela janela e esperando alguém voltar. Né? Ou uma mala esquecida numa estação de trem. Então a pessoa ela começa, às vezes, a ter acesso a esse tipo de imagens. Essas imagens mentais, elas estão tentando representar e representando esse sentimento de se sentir abandonado ou abandonada. Esse complexo de abandono, ele também vai ser formado por emoções que vão girar em torno dessa emoção de abandono. Emoções como uma tristeza profunda, sem uma explicação aparente. Você não sabe, hoje eu acordei com uma tristeza tão profunda, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Às vezes você não está consciente do complexo de abandono, mas a tristeza já está ali presente para você. Ou uma ansiedade de ficar sozinho, de ficar sozinha. Sabe aquelas pessoas que não gostam de ficar sozinho, que não gostam de ficar sozinho, que tá sempre com alguém, que tá sempre ligando para um amigo, pra uma amiga, que não consegue ficar em casa, não consegue ficar um fim de semana sem ver as pessoas? É muito possível que possa estar vivenciando esse complexo. O medo do esquecimento ou da exclusão. A raiva quando o outro se afasta, mesmo que minimamente. A vergonha por ter sido deixado. Então, quando a pessoa nem encerra um relacionamento, ela fica com vergonha da família, das pessoas e tal. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Ela já para de sair para as pessoas não verem ela. Enfim,
As memórias que essa pessoa vai ter mais facilidade quando ela tá vivenciando esse complexo são memórias de brigas, por exemplo, dos pais e de um deles indo embora, né, caso os pais sejam separados, ou dos primeiros dias de escola com uma sensação de desamparo, ou uma sensação de ficar sozinho em casa, ou ser deixado em algum lugar desconhecido, ou momentos em que foi ignorado por figuras importantes. Então, as memórias que vão ficar na cabeça dessa pessoa são esse tipo de memórias. E padrões de comportamento. Esse complexo ele vai ativar padrões de comportamento, como o autoabandono, que essa pessoa se negligenciar, né? Ela não cuida dela, sabe? Ela não se veste, ela não toma um banho certinho, não faz a barba, sabe? Ela não se alimenta bem, ela se alimenta só com comidas que não são saudáveis. Ou relacionamentos de dependência, a pessoa que se apega rápido demais, ou sofre intensamente com distanciamentos, ou ela se sabota nos vínculos, então ela rompe, sabe? Antes da pessoa ir embora. Só que às vezes a pessoa não ir embora, mas ela vai e termina, arruma uma forma de brigar e de se afastar quando tá se aproximando muito. Uma carência afetiva, então ela busca sempre a aprovação das pessoas, sabe? Ela quer sempre a atenção das pessoas. Uma hipervigilância emocional, que é interpretar, né, quando a pessoa se afasta um pouquinho, que a pessoa já tá querendo abandonar ela, que a pessoa não gosta mais e tal, então a pessoa fica preocupada com isso, né? Agradar compulsivamente o outro, então aquela pessoa que ela deixa de viver a vida dela pra tentar ficar agradando as outras, tem medo de falar que não quer o que ela não quer só pra não desagradar o outro. Então veja, todos esses pensamentos, essas ideias, essas memórias, essas imagens, essas emoções, esses comportamentos são a expressão do complexo do abandono. E aí o que acontece? Agora eu quero falar de um outro complexo, um complexo saudável, porque todos nós possuímos dentro da nossa psique vários complexos, agora que você já está entendendo. Muitos que são negativos e muitos que são positivos. Então, o complexo, por exemplo, né, da autoestima saudável. O complexo da autoestima saudável é o quê? Então, no núcleo desse complexo tem um afeto muito forte, que é o quê? É um sentimento de ser aceito, de ser aceita por aquilo que eu sou. Então, imagina uma criança. E quando ela era. Imagina uma pessoa, né, na verdade, um adulto, né, que quando ele era criança, quando ele derrubou e quebrou lá uma coisa, e ele ou ela ficou com medo dos pais chegaram lá com muito carinho e falaram: Não, tá tudo bem, você se machucou, não me machuquei, não, então fica tranquilo, tá tudo bem, o importante é que você não se machucou, sabe? Fica calmo, fica calmo. Então essa criança se sentiu muito aceita, mesmo tendo feito algo que ela achou que ia ser punida e ser punida. Isso faz com que ela se sinta muito amada, muito querida. E esse afeto, por exemplo, ele pode ancorar nela e ir fazendo com que ela então vá construindo esse complexo, onde ela vai ter ideias orbitando em volta desse sentimento de aceitação desses adultos, que são ideias do seguinte: eu sou digno de amor apenas por ser quem eu sou, quando sou autêntico, eu brilho naturalmente, a minha presença tem valor, é seguro me expressar, eu não preciso me esconder para ser aceito, porque são ideias que vão se consolidando baseado nessa experiência que essa pessoa viveu em um ambiente como esse. As imagens que essa pessoa vai ter geralmente na cabeça dela, acessíveis pra ela, é de quê? É de sol, o sol brilhando, sabe aquela coisa bonita, um dia bonito, ensolarado, uma criança sendo abraçada com ternura, com carinho, sabe? Um palco onde a pessoa dança e fala livremente enquanto ela é aplaudida. Então ela vai ter esse tipo de imagens na cabeça dela, orbitando em volta desse sentimento, né? Esse complexo, né, de autoestima saudável, né, ele vai ter emoções ali associadas a ele. Sentimentos como uma alegria serena, uma coisa expansiva, uma gratidão pela vida e pelas relações, uma confiança natural nas suas próprias habilidades, nos seus próprios dons, um amor espontâneo pelas outras pessoas, uma sensação de segurança para ser vulnerável, para se vulnerabilizar nas relações, para falar o que sente, para se expor. As memórias que essa pessoa vai ter, sabe, acessíveis à cabeça dela, são memórias de ser elogiada de forma sincera por alguém, por algo autêntico que ela fez, seja um desenho, né, alguma coisa que ela falou, um gesto que ela fez. Então, uma pessoa que ela realmente ela foi enxergada, né, nos ambientes que ela passou. Uma conversa, então, memórias que ela tem também, uma conversa significativa, onde ela se sentiu totalmente compreendida. Ela tem memórias dela ser defendida por alguém em algum momento em que ela estava frágil. Ela tem memórias de um olhar de admiração vindo de um adulto ou de alguém que é importante para ela. Então, veja, olha as memórias que passam pela cabeça da pessoa quando esse complexo está sendo ativado, está vindo, né, perto da personalidade dela, ou ali na expressão da personalidade dela. E os padrões de comportamento desse complexo são o quê? Comportamentos naturalmente de confiança, sem ser arrogante, uma capacidade de se expor emocionalmente sem medo excessivo de ser julgado, uma facilidade, né, de ter relacionamentos saudáveis, com equilíbrio entre dar e receber, então ela nem vai dar muito e nem vai ficar só pedindo. Não é uma pessoa que entende que vai esquecer dela no relacionamento. Ela vai ter clareza, né, dos próprios limites dela, sem precisar ficar agradando ou se adaptando àquilo que não faz bem pra ela, porque não é que ela não se adapta, ela só não vai se adaptar se não fizer bem pra ela. Uma espontaneidade, uma criatividade. Então veja, tudo o que a gente vivencia de positivo, né, quando a gente tem uma autoestima, é um complexo positivo. No centro dessas ideias, desses comportamentos, dessas emoções, tem um afeto muito forte lá, que é o núcleo dele. E tudo que a gente vivencia de padrões difíceis, dolorosos, negativos, também são complexos. Então, quando a gente consegue compreender que a nossa personalidade é um complexo e que existem vários outros complexos em volta e até mesmo dentro da nossa personalidade, o que a gente descobre, então, né, com mais clareza? Que não é pra gente fugir quando vem algo desconfortável e começa a entrar em contato com a gente, porque se a gente foge disso, se a gente evita isso, a gente começa a deixar esse complexo negativo crescer e ficar muito grande, e ele vai trazer problema pra gente. O que nós chamamos de patologia ou doença mental, dentro da psicologia junguiana, é exatamente o que? Quando a gente tenta esconder um complexo negativo, alguma dor, algum sofrimento, e a gente, por evitar ele, vai fazendo com que ele cresça, porque ele só vai crescendo cada vez mais, porque a gente não cuida, a gente não trabalha aquilo. E isso, um dia, né, passando um tempo significativo, pode realmente se tornar uma patologia, pode se tornar um transtorno psicológico. Então, quando a gente vê uma pessoa vivenciando um transtorno psicológico, aquilo é um processo longo para chegar naquele momento. Entendeu? E às vezes, dependendo de como está o quadro, dá para reverter. Dependendo de como está o quadro, às vezes não dá para reverter. Então é importante a gente não tentar fugir, evitar, sabe? Ai, sai daqui. Ai, eu não gosto dessa sensação, eu não gosto dessa coisa. Porque isso faz parte da sua consciência. É importante que você aprenda a acolher, a integrar isso. Não é que você vai fazer o que isso quer que você faça, mas você vai conversar.
com esse afeto, com esse sentimento dentro de você. Você vai negociar. Por que você tá com raiva? Eu tô bem. Não, porque a pessoa ela tá mentindo pra mim. Calma. Assim, porque isso é uma memória, isso é uma coisa de outra situação, não tem a ver com essa que você tá vivendo. Então você vai negociando isso com você. Porque, novamente, o seu eu, a sua personalidade é um dos muitos. E se você não aprender a dialogar, a se relacionar com esses que são negativos, eles vão crescer. Porque os que são positivos você já quer fortalecer. Eu sei que você quer fortalecer eles. Você não quer abrir mão dos que são positivos. A grande questão é você não esquecer de cuidar dos que são negativos. E aqui, ó, esse aqui é um exemplo, né, de uma pessoa que tá com uma patologia mental, emocional. Olha, a personalidade dela, que seria o eu ali do meio, ó, ela ficou mais negativa do que positiva. Olha o tamanho da bolona vermelha. E tem um monte de outros complexos negativos. Sabe, dores de abandono, de rejeição, de não sei o que lá, ciúmes, medo, ansiedades, culpas, mágoas, compulsões, vícios e tal. E ela ficou com poucos complexos positivos. Que, por exemplo, poderia ser a autoestima, a autoconfiança, a liberdade, a coragem, e uma série de outras coisas positivas que uma pessoa pode ter. Agora tem um outro exemplo, ó, de uma personalidade, de uma pessoa que está com uma personalidade saudável, ela vai ter uma tendência a ter mais complexos saudáveis do que negativos, positivos do que negativos. Então, quando a gente vai cuidando e a gente vai acolhendo esses complexos negativos, a gente realmente vai conseguindo ir melhorando a nossa saúde mental. E por que eu quis explicar a estrutura dos complexos para você entender que no núcleo de todo o complexo existe uma emoção muito forte que marcou o que a gente chama de trauma. A pessoa teve um trauma, né, quando é algo negativo. Ou uma situação muito maravilhosa, maravilhosa. Que nem aquela pessoa que quando era criança quebrou uma coisa, ao invés dos pais brigarem, eles chegaram lá, deram um abraço, perguntaram se ela estava bem, se ela não tinha se machucado. E aquilo gravou na memória dela. Sabe, o amor, a aceitação. Aquilo é o núcleo do complexo positivo de autoestima saudável que ela tem. Então todo complexo tem uma emoção muito forte no núcleo dele. E como a nossa personalidade, ela também é um complexo, a pergunta que fica é, qual é a emoção que está no centro da sua personalidade? É uma emoção positiva? É uma emoção negativa? Qual é? Reflita sobre isso. Eu sei que você talvez não vai, né, conseguir chegar a uma resposta sozinho ou sozinha, mas eu quero que de verdade que você possa refletir. Porque aqui no canal eu vou começar a trazer mais conteúdos, e quando a gente falar sobre Enneagrama, sobre uma ferramenta que se chama Enneagrama, a gente vai conseguir aprofundar mais sobre isso, e vai ser muito interessante. Mas tenha claro isso, que a sua personalidade, ela também tem uma emoção na raiz dela. E toda aquela emoção que está ali na raiz, de um afeto positivo ou negativo, ela pode ser alimentada para crescer, ou ela pode ser acolhida, caso ela seja uma emoção negativa de dor e sofrimento, ela pode ser acolhida e sentida, porque se ela for sentida, ela vai ir diminuindo até acabar. É como se, quando você está então vivenciando um afeto que é doloroso, que ele é negativo, imagina uma caixa d'água de 1000 litros. Quando você aceita sentir essa emoção dolorosa, e você aceita acolher isso, e aprender a lidar com isso, ao invés de fugir disso, é como se você abrisse uma torneira e vai caindo água daquela caixa d'água de 1000 litros. E quanto mais você aceita sentir, mais vai indo embora aquela água, até que vai chegar um momento que vai acabar. Quando acabar, você curou aquele complexo. Aquele complexo que era vermelhinho, ele se tornou um complexo azulzinho. Então ele se tornou um complexo saudável dentro de você. Então olha que interessante, né? Uma das buscas, né, da nossa saúde mental, da nossa felicidade, é a gente acolher os complexos negativos ao invés de fugir deles e começar a transformá-los em complexos positivos, dando amor, dando carinho, dando aceitação, dando perdão, dando acolhimento. E se você não sabe como fazer isso na prática, eu sugiro que você procure uma pessoa da sua confiança, um profissional que possa te ensinar como fazer isso na prática. Porque eu entendo, né? Às vezes na prática a gente tem algumas coisas, a gente se perde, né? Às vezes a gente fica confuso, fica confusa. Mas, né, é importante você entender que se você larga isso de lado, você está projetando para o seu futuro problemas. Porque é assim que funciona. Quando você não cuida, aquilo que é negativo cresce. Ele só vai aumentando. E agora eu quero dar um exemplo de uma personalidade. Porque já que eu te disse que uma personalidade ela é um complexo também, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que é o exemplo da Fabiana, né? Que a gente começou ali no começo. Começou ali no começo, foi boa, né? Que eu usei ali no começo. Né? A Fabiana, ela tem uma estrutura de personalidade, um arquétipo de personalidade, que é o aventureiro. Você viu, né, que ela falou que ela gostava de aventura, né? Que ela gostava de viajar, que ela gostava de alpinismo, que ela trabalhava como aeromoça, que ela não gostava de rotina. É o arquétipo do aventureiro. Então, o complexo do aventureiro. Então, a emoção que tá no centro dessa personalidade específica, que tá ali no meio, é o quê? A liberdade. É a liberdade. E como a emoção que tá ali é a liberdade, quais são os principais sentimentos que vão orbitar em volta dele? É o entusiasmo diante das coisas novas. É o tesão, sabe, pela liberdade, pelo desconhecido. Então não é uma pessoa que vai ficar com medo do desconhecido, ela vai ter tesão pelo desconhecido. É a coragem natural diante de situações arriscadas. É a alegria ao improvisar e sair da rotina. Então não é uma pessoa que quer segurança, ela quer improvisar mesmo. É aquela ansiedade leve, sabe, quando ela tá presa em estruturas. Quando ela tem que fazer uma rotina, ela fica meio ansiosa e tal. Então, existe aí uma série de sentimentos nesse tipo de personalidade. Tem memórias. Quais são as memórias que essa personalidade tem uma tendência a marcar, a gravar, a lembrar? Viagens marcantes, sabe? Brincadeiras de explorar com amigos. O primeiro dia em um lugar novo, sabe? Que ela se empolgou muito, que ela não sentiu que era ameaçador. Leitura de histórias de heróis, sabe? Desbravadores, essas pessoas navegadores, essa galera que viaja, que sai de barco, andando pelo mundo. Inventores, né? Pessoas que têm muita criatividade. Recompensas, né, emocionais após superar obstáculos. Então, assim, aquelas memórias, né, de tudo que ela ganhou quando ela superou obstáculos, de tudo que ela conquistou superando a si mesma, são memórias que essa pessoa guarda. Padrões de comportamento. Opa, peraí, eu pulei aqui, eu pulei uma.
Ah, tá. Olha só. É aqui, ó. As ideias. As ideias dessa personalidade. Quais são as principais ideias que passam na cabeça dessa personalidade, né? É o que o mundo é um lugar cheio de possibilidades, não existe crescimento sem me arriscar, eu dou conta de me virar em qualquer lugar, sabe? A vida precisa de movimento e de descoberta pra fazer sentido. Eu prefiro errar agindo do que me arrepender por não tentar. Então, olha como funciona a cabeça dessa pessoa. Você deve conhecer alguém assim, entendeu? As imagens, ó, que tá na cabeça dessa pessoa. Caminhos de terra se abrindo na floresta, então aqueles caminhos que vão se abrindo, mapas antigos com lugares inexplorados, bússolas, asas, mochilas, então tudo que se associa a viagens, né? Fogueiras, ó, sob o céu estrelado, portas se abrindo pra mundos diferentes. Então, veja, essas são as características desse complexo que forma isso que nós chamamos de personalidade de uma pessoa aventureira, de personalidade de uma pessoa que gosta de emoção. E vai gerar uma série de padrões de comportamentos, né? Que é o quê? A facilidade de se adaptar às mudanças, mas também ter dificuldade com compromissos que tem muito, que são longos, então, tipo, fazer uma faculdade, ficar 5 anos indo pra um lugar, vai ser difícil pra essa pessoa. É uma tendência, sabe, a iniciar muitos projetos, mas a abandonar quando eles perdem o brilho pra própria pessoa, né? Ela gosta da novidade, depois que fica um tempo ela já não quer mais. Ó, relacionamentos marcados por intensidade e liberdade e pode se envolver até profundamente. Só que ela evita se sentir presa. Então, é uma pessoa que, se ela tiver no relacionamento, se ela estiver se sentindo presa, ela não consegue se sentir bem. E também tem o quê? A sombra. Porque lembra que eu disse que dentro de um complexo existem outros complexos? Então, dentro desse complexo existem outros, que é o quê? Ó? São as sombras. Essa fuga constante do cotidiano e da intimidade. Então, ela foge da rotina, ela foge da intimidade. Né? Essa incapacidade, às vezes, né, de criar raízes, de sustentar compromissos. O vício em adrenalina e um novo estímulo o tempo todo, sabe? Que sempre sente prazer, 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 prazer. Não que seja errado. Mas só que, às vezes, a pessoa ela perde o controle disso ou isso está na sombra dela, nem percebe. Ela acha que é equilibrado, mas não está equilibrado. Ela não percebe isso, por isso que fala que é uma sombra. Né? O desprezo por rotinas necessárias ou por quem vive de forma mais estável. Então, existe uma série, né, de padrões, de comportamentos, de coisas que vão estar na sombra. Então, veja, toda personalidade, ela vai ter, então, os seus lados positivos e os seus lados não positivos. E é importante a gente trazer esses aspectos que são as sombras, esses comportamentos, esses padrões, para a nossa consciência. Em vez de a gente sentir vergonha disso, achar que é errado fazer isso, ou achar que, isso é chato, eu não quero me aproximar disso, a gente aprender a entender como que a gente pode conviver com isso. Porque conforme a gente vai aprendendo a conviver com isso, a gente vai se tornando mais livre. A gente vai percebendo que a gente não precisa ser só a nossa personalidade, só o que eu falo, eu. Ah, quem é você? Eu sou assim, eu sou assado. Você começa a perceber que você pode ser muito mais coisas. Então você começa a perceber que você vai ter mais chance de mudar ao longo do tempo, sem que você sinta que você tá se caindo, sem que você sinta que você tá sendo uma pessoa falsa, ou aquela síndrome da impostora ou do impostor. Eu não tô sendo eu. Eu não tô sendo original a mim. Você não é o que você acha que você é. Isso que você acha que você é 1% do que você é. Você é muito mais coisas. E todos esses complexos, eles têm emoções no centro deles. Então, né, com isso, eu quero te agradecer